Agora sim. Ok. Bom, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje na nossa página aqui, mais um bate-papo aqui com o deputado Barba. Hoje a minha querida amiga convidada é a Paula Ravanelli, lá de Cubatão, cidade vizinha minha aqui de São Bernardo do Campo, aqui, faz divisa com São Bernardo do Campo, nossa querida Cubatão. E, Paula, muito boa noite, bem-vinda. A Paula, para quem não sabe, ela é advogada, é procuradora da cidade de Cubatão, trabalhou, né, no governo Lula, no governo Dilma, né, foi até o final do segundo governo Dilma. Então, Paula, boa noite. Tudo bem, Paula Ravanelli? Boa noite a todos e todas. Tô bem, estou super feliz de poder fazer essa live com você, Barba, e poder discutir um pouco, né, do futuro aqui da nossa cidade. Bacana. Paula, bom, tem vários temas para a gente conversar aqui hoje, então não vamos nos preocupar muito com aquela nossa formalidade. Eu faço um bate-papo bem descontraído. Por exemplo, nesse momento da pandemia, dessa crise que nós estamos vivendo, de um vírus que mexeu com o mundo, mexeu com o símbolo, a política, o mundo é organizado politicamente e economicamente no modelo capitalista. E esse vírus da pandemia, ele mexeu com o símbolo do capitalismo. O que é isso? Ele mexeu com a American Airlines, que é uma empresa responsável é a maior empresa de transporte aéreo do mundo, que manda para 75% dos voos mundial. Mexeu com a FIA, que patrocina a Fórmula 1 e manda parar o campeonato de Fórmula 1, manda parar toda a Fórmula 1 mundial. Mexeu com as montadoras, que é o símbolo do capitalismo no mundo, principalmente o capitalismo americano. As montadoras mandam parar toda a produção. O FMI, Fundo Monetário Internacional, olha e fala, olha, agora não é momento de pensar em austeridade, que é a lógica do FMI, agora é hora da gente pensar, né, de investir no social. Como é que está aí a cidade de Cubatão, as autoridades da cidade de Cubatão, você que é uma pré-candidata nossa do PT aí em Cubatão, eu quero desde já lhe desejar muita sorte, depois nós vamos falar mais disso. Como é que você está vendo a crise da pandemia aí na cidade de Cubatão? Olha, aqui em Cubatão a situação está muito difícil, Barba. A prefeitura não se preparou para assumir a pandemia, nós não temos um hospital de campanha, os nossos leitos, né, já se esgotaram, eles não têm sido suficientes para atender a população. A nossa população tem sido removida para o hospital de campanha em São Paulo, para os hospitais das cidades da região. A gente está com muita dificuldade. Pelos indicadores, a gente percebe isso. Cubatão tem os piores indicadores do estado de São Paulo, comparável com Santos. Só que em Santos, você tem uma população idosa muito grande, o que explica a alta, né, letalidade dos casos. Só que Cubatão não. Cubatão nós temos uma população jovem, só que uma população pobre, periférica. Então, assim, nossos indicadores são iguais os de Santos e às vezes até piores, né? Temos um alto índice de morte e muitos casos na cidade, mais de 133 casos. E para uma cidade de 130 mil habitantes, isso é muito significativo, né? E eu sei de dentro porque eu sou procuradora do município, né? Então, eu trabalho na prefeitura há mais de 20 anos, né? Acompanho os processos administrativos de compras de equipamentos e eu percebi que o prefeito não fez o seu dever de casa, ele não se planejou para enfrentar a pandemia. Logo no início desse problema, eu apresentei a ele 5 propostas para já tentar minimizar os problemas, principalmente do impacto econômico, né? Que ia ser o isolamento social, a suspensão das atividades. E ele não praticou nenhuma, não fez nenhuma. Então, a ampliação de leitos é insuficiente, né? A merenda escolar, né? Ele não distribuiu, né? Não fez nenhum tipo de transferência de recursos para os alunos. Simplesmente, desde o dia 24 de março, as aulas estão suspensas, né? Aí, tardiamente, assim, quase 60 dias depois, ele começou a fazer aulas online,
Só que a gente sabe que isso é uma mentira, porque imagina uma família com 3 filhos, que só tem um celular, um plano de dado, como é que ela faz para as 3 crianças acompanharem as aulas? É impossível. Então, assim, é uma mentirinha, né, de dar aula, né, para não perder o ano letivo. A questão das frentes de trabalho, não foram criadas nenhuma. Os profissionais de saúde não têm equipamentos de proteção individual. A letalidade entre os profissionais de saúde aqui da cidade é uma das mais altas também no estado. Então, assim, eu tenho muitos colegas que faleceram, motoristas de ambulância, pessoal da enfermagem, né, do hospital. É muito triste o que a gente está vivendo. Todo dia eu tenho que receber uma notícia, né, e tentar me solidarizar com a família, mas não tem o que a gente... palavras, né, que possam amenizar a dor e o sofrimento das famílias aqui em Cubatão, que estão assistindo, assim, a um grande número de pessoas que morreram, inclusive companheiros nossos, sabe? Tião, Paulo Papagaio, companheiros do PT, que há muito... O Paulo, inclusive, assim, militante do SUS, do Conselho Municipal de Saúde, né? Contraiu o vírus e não conseguiu sobreviver, infelizmente. Claro que a gente tem outros casos que têm se recuperado, a gente fica muito feliz, mas a gente tem que focar aqui na responsabilidade, né, da prefeitura, e eu acho que a prefeitura não está fazendo sua parte. A gente tem feito também muita rede de solidariedade, sabe, Bárbara, para tentar ajudar as famílias. A prefeitura não comprou uma cesta básica até hoje. As cestas básicas que o prefeito vem distribuindo na cidade são doações da iniciativa privada, sabe? Das empresas, das famílias mais ricas, né? Que fazem essas doações e ele vem distribuindo de forma não muito transparente. A gente até questiona os critérios de distribuição e até a forma de distribuição, porque logo no começo dessa pandemia, quando ele começou a distribuir as cestas, você acredita que ele teve a cara de pau de fazer um evento para distribuir a cesta básica, chamar a população para um estádio, quer dizer, provocar uma aglomeração, né? É claro que essa informação acabou... Irresponsabilidade, né? Sendo truncada, levou lá milhares de pessoas para uma fila quilométrica. As famílias ficaram lá com crianças no colo, embaixo de chuva, mais de 4 horas, para ao final receber... Quando algumas receberam cesta básica, muitas nem receberam, porque eram 700 só. Isso porque a gente tem aqui na cidade 7.000 famílias cadastradas no cadastro único, né? Do Bolsa Família. O que é 700? Era nada, né? Então, assim, é muito triste o que a gente está vivendo. Não tem nenhum tipo de apoio aos comerciantes, né? Os comerciantes... a gente já tem um comércio em Cubatão fraco, porque ele tem pouco investimento, pouco incentivo por parte do poder público a essa atividade comercial. Eles foram, né, tiveram as suas atividades suspensas e não teve nenhuma medida assim, de isenção de impostos, né, ou de auxílio financeiro à atividade comercial. Então, o que a gente está vendo é uma quebradeira na cidade. Mesmo agora, quando o prefeito, até de forma irresponsável, porque os nossos índices ainda não estão baixando, a gente não sabe se chegamos ou não no pico, ele já está flexibilizando, né, as regras, permitindo, em vez de auxiliar, criar um auxílio, tanto para as famílias pobres poderem ficar em casa e cumprir o isolamento, quanto para os comerciantes poderem aguentar, né, e manter os empregos. Ele pega, lava as mãos, não, vamos flexibilizar, né? E aí prejudica ainda mais as pessoas porque não cuida das vidas, né, dessas pessoas. Então... Vou dar aqui, Paulo, alguns dados. Por exemplo, nós agora, dia 5 de outubro desse ano, vai fazer 32 anos da conquista do Sistema Único de Saúde. Durante a década de 70 e a década de 80, o movimento de saúde, as igrejas, as comunidades eclesiais de base, todas as religiões, movimento sindical, movimento social, os partidos progressistas defendendo o Sistema Único de Saúde, a turma nos chamávamos de loucos, né? Vocês são loucos, querer botar todo mundo dentro do Sistema Único de Saúde, isso é impossível fazer isso no país,
e nós conquistamos o Sistema Único Público de Saúde na Constituição de 88. Então, dia 5 de outubro agora, faz 32 anos da Constituição, 32 anos dessa luta. Se pegar desde o consultório médico de Cubatão até o hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, os principais hospitais, né, os tops, nós temos no Brasil, somado, desde o consultório médico que atende lá e que aplica uma injeção, né, de maneira, seja na saúde privada ou na saúde pública, nós temos aproximadamente 428 mil unidades de saúde no Brasil, para atender 210 milhões de pessoas, dos quais 160 milhões está na saúde pública, 50 milhões de brasileiros têm plano médico, no convênio médico, porque trabalha numa empresa, porque foi no mercado e comprou um plano médico, ou porque tem condições de paga ali na hora a consulta ou atendimento. Esta conquista foi uma conquista muito importante, né? E ela ganha, e nós do PT debatemos sempre o papel da cidade, do Estado, né? Do município, do Estado que a gente vive, do Brasil, e o Brasil tem que ser indutor de algumas políticas públicas, e a saúde é uma delas, educação é outra, e podemos falar de várias, transporte público, assistência social, a questão da habitação, a reforma urbana, a mobilidade urbana, vários, né? E nesse momento, você que é uma pré-candidata, aqui nós não estamos em campanha, nós estamos numa conversa, você não pode pedir voto, nem eu posso pedir, ninguém pode, mas nós podemos dizer à vontade que você é pré-candidata, tem a responsabilidade de liderar uma chapa do PT, né? Aí em Cubatão, dentro dessas 428 mil unidades, nós temos aproximadamente um pouco mais de 55 mil unidades de UTI, leitos de UTI, né? São leitos de UTI. E a pandemia, o vírus, ele tem uma coisa muito forte, hoje a propagação dele é muito alta, e quando ataca o pulmão, a área de primeiro socorro, do primeiro atendimento, é exatamente a UTI, porque lá está posto, lá está colocado os ventiladores e os respiradores. Né? Então, eu já fiquei numa UTI, eu sei como é que é o atendimento de uma UTI. A cidade de Cubatão, desse ponto de vista, está preparada para isso? Né? Claro que não. Nós tínhamos, Barba, 8 leitos de UTI. Com a pandemia, o prefeito criou 10, que logo, né, colapsou, e ele criou mais 10, ou seja, temos 20. Isso numa cidade com 130 mil habitantes, é claro que não é suficiente, né? As pessoas aqui estão morrendo em casa mesmo, ou na enfermaria, porque não tem atendimento de UTI. Aí ele fez, sabe o quê? Criou uma carreta para atender a população com Covid. Um container em que as pessoas que estão doentes têm que ficar fazendo uma fila na frente desse container, sob a luz do sol, sob a chuva, sob intempéries, sabe? É totalmente inadequado. E dentro do centro da cidade, um local de grande fluxo. Então, assim, é um local não é um local de cuidado, é um local de contaminação dentro da cidade, sabe? Eu não entendo, nem assim, não tem nem lógica, não sei nem como te explicar isso que tá sendo feito em Cubatão. Muito bem, Paula, nós vamos, durante o debate aqui, durante a nossa conversa, nós vamos abordar vários temas, você fica à vontade, o que você achar interessante falar da cidade, entendeu? Fica à vontade, pode... Do SUS que você falou é muito importante, sabe? Eu acho que a gente tem desprezado a função do SUS. Então, em vez de investir, né, em hospital, e aí lembrar que nós tínhamos um hospital público em Cubatão, foi privatizado por esse prefeito, ele concedeu a uma fundação, São Francisco Xavier, que é inclusive ligada à Uzi Minas, né? Ela assumiu o hospital municipal, só que agora ele não é mais público, ele não atende só ao SUS. Inclusive a maior parte dos seus leitos atende os planos de saúde, né? Então são menos leitos para o SUS. Além disso, ele não investe naquela estratégia que é a função principal da prefeitura, que é a atenção básica. Então, estratégia de saúde da família, agentes comunitários de saúde, né?
você conhece Cubatão, a gente tem comunidades muito carentes. Então, deveria ter um trabalho de ir na comunidade, fazer aquele isolamento comunitário, identificar quem está já com a doença, isolar, né? Muitas pessoas moram numa casinha com apenas um cômodo. Então, não dá para falar, você vai ficar isolado dentro da sua casa, sem contaminar a sua família. Então, poderia ter criado, né? Feito um convênio com uma pousada, né? Criado um espaço para que as pessoas contaminadas, mas que não estivessem graves, né? Pudessem ficar em isolamento, não contaminar suas famílias, né? Às vezes um idoso que mora na casa, mas nada disso. Toda essa experiência que a gente vem assistindo pela internet, né? Que aconteceu em Heliópolis, né? Aí em São Paulo, mas aqui em Cubatão não temos nada disso. Toda essa estrutura do SUS está sendo desprezada, ela não é utilizada, né, para tentar prevenir e amenizar os efeitos da pandemia, infelizmente. Tá. Veja bem, não sei se em Cubatão ocorreu, porque nós temos um problema grave no Brasil. Qual que é o problema grave? Nós temos um presidente da República, os governos estaduais e os municipais. O Brasil, diferentemente do mundo, tem várias ações que só é permitida ao presidente da República. Uma delas, por exemplo, quando ele paga a renda social de R$600, as 3 parcelas, e agora anuncia mais 2, ele começa a gastar dinheiro, né? E não tem problema gastar dinheiro, porque ele é a única pessoa, o nosso pacto federativo, ele não permite que o Estado de São Paulo, que é um Estado rico, por exemplo, lança títulos da dívida pública do Estado de São Paulo, ou mesmo títulos do Tesouro de São Paulo, que você poderia lançar a curto prazo para vencer no final desse ano, a médio prazo vencer no final do ano que vem, a longo prazo seria vencer 22, 23, 24 e assim vai sucessivamente. Depende da rentabilidade que o governo paga. Então, uma maneira, o Bolsonaro está gastando dinheiro com a renda social, se começa a acabar o dinheiro do Tesouro, a maneira dele fazer voltar o dinheiro é ele lançar títulos da dívida pública ou títulos do Tesouro. Então, ele tem um mecanismo para isso. Outro mecanismo que ele tem seria falar, bom, eu vou imprimir 350 bilhões de reais de papel moeda. O que é isso? É a da cédula de R$2 até a cédula de R$100 e da moeda de 1 centavo até a moeda de R$1. A maneira de você botar dinheiro para poder garantir o isolamento social e garantir alguns serviços. Por exemplo, eu não sei como é que é o tamanho da rede de hotelaria de Cubatão, mas a Baixada Santista tem uma boa rede de hotelaria. Principalmente para você proteger os trabalhadores ligado à área da saúde e ligado à área emergencial. Veja bem, olha o que os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde estão enfrentando hoje. Ele enfrenta desde quem cuida do asseio, da limpeza lá dentro, né? Quem cuida do asseio e da limpeza, e mesmo o técnico RX, o técnico auxiliar, o auxiliar de enfermagem, o próprio médico, a médica, ele está ali trabalhando, a depender da condição dele, ele volta para casa, a casa é pequena. Então, além do risco de contagiar, ele acaba levando o risco de contagiar lá para dentro, né? Nós tivemos aqui em Santos, Barba, o prefeito fez isso, né? Ele alugou, né, hotéis assim para servir de apoio para os profissionais de saúde. Mas em Cubatão, nada disso, nem a população, nem os profissionais de saúde. A gente está vendo ao contrário, né? Nem equipamento, nem a obrigação a prefeitura vem fazendo, que é oferecer os equipamentos de proteção individual. Eu tenho colegas que estão assim com medo de trabalhar, porque não tem equipamento para eles. Nós temos no Brasil hoje um problema gravíssimo, que foi aprovado lá por volta de 2007, 2008, 2009, mais ou menos, que até o ano de 2021 teria que ser aprovado o saneamento básico, universalizar o saneamento básico. Portanto, nós temos no Brasil hoje 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico e temos algo em torno de 35 a 40 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável, água limpa, água em condições de beber.
né? Eu creio que Cubatão também passa por isso, por um desses problemas. Nós temos 20 mil pessoas sem acesso à água na cidade. É quase uma cidade menor dentro, né, de Cubatão, que não, porque 80% dos municípios brasileiros são até 20 mil habitantes. Então, eu tenho uma cidadezinha dentro de Cubatão que não tem acesso à água. 46% não tem acesso ao esgoto, ou seja, quase metade da população não tem acesso à coleta de esgoto e tratamento. Isso porque a cidade de Cubatão, ela provê 80% da água da região metropolitana. Então, o que está acontecendo nesses territórios, né, sem que a Sabesp não entra? Nós estamos poluindo a água e obrigando a Sabesp a fazer um tratamento dessa água para servir a própria cidade de Cubatão e as cidades da região, que fica muito mais caro, era muito mais barato você fazer o tratamento do esgoto e não deixar poluir o manancial, né, do que ter que fazer isso, até porque a gente sabe assim, é pouco eficiente, né, esse tipo de tratamento da água, tem contaminações. Quer dizer, assim, um dos principais elementos de combate ao coronavírus, que é você ter acesso à água e o sabão, né, que é o primeiro elemento de higienização do processo de limpeza, de lavar as mãos, tal, tudo. Sim. Quer dizer, você tem mais um pouco mais de quase 20% da cidade que não tem acesso a isso, né? Não tem acesso. Eu publiquei um artigo ontem na Folha Santista que fala desse novo marco legal do saneamento, né, que foi promulgado no dia 15 pelo presidente Bolsonaro, que induz a privatização, né, do setor de água e saneamento. E eu mostro o que o Cubatão fez. O prefeito, ele agiu aqui em Cubatão da mesma forma que o Bolsonaro, que aprovou sorrateiramente esse projeto no meio da pandemia, né, que é super prejudicial para o país. Nós aqui em Cubatão, o prefeito pegou, dias antes do projeto entrar em vigor, ele assinou um contrato com a Sabesp por mais 30 anos de concessão. Por que ele assinou um pouquinho antes de entrar em vigor essa lei? Porque essa lei exige licitação, né? Sim, é uma das regras que muda. Fala, você não pode contratar as companhias estaduais sem licitação. Então, o que ele quis? Ele burlou essa regra que entra em vigor, que era para poder contratar a Sabesp, e a gente nem sabe, provavelmente, com esse novo marco legal, a Sabesp vai ser privatizada, a gente não sabe para quem vai ser privatizada, e nós vamos ter um contrato, ter que honrar um contrato nos próximos 30 anos, que a gente nem sabe com quem. Então, assim, eu também acho mais um exemplo de responsabilidade, né? Porque era o momento de você ter cautela, né? Esperar entrar no novo marco regulatório. Se for para fazer o contrato, ainda faz uma licitação, né? Escolhe melhor, espera para ver o que está. Mas não, né? Eu acho que vai sair muito caro para Cubatão esse novo contrato que foi feito, e acho, de uma forma geral, né, que o novo marco regulatório não ajuda, ele só atrapalha. Eu participei da elaboração da Política Nacional de Saneamento, né? Quando eu estava assessorando o presidente Lula, nós fizemos a Política Nacional de Saneamento, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei de Diretrizes de Mobilidade. A gente construiu uma série de leis, de diretrizes de desenvolvimento urbano para apoiar os municípios nesses processos, né, de desenvolvimento. E é uma pena ver tudo isso sendo desmontado, né, pelo atual governo, ver esses serviços que são bens públicos, né, que deveriam estar sendo universalizados, serem privatizados. E a gente vê a lógica do capital nunca vai atender ao saneamento. Eu falo assim, a única vantagem, né, que a privatização traz é a possibilidade de concorrência. Mas como o saneamento é um monopólio natural, nem isso tem de bom, né, privatizar. Então, a concorrência só existe para quem pode comprar, né? Não existe concorrência para trabalhadores no Brasil, e daqui a pouco nós vamos entrar nesse debate do desemprego, que eu quero falar contigo, mas não existe essa lógica do mercado para um país onde 60% da nossa força de trabalho ela depende de serviços do Estado, né? Serviços já citados aqui. Vamos lá. O presidente tem um espírito privatista,
com um banqueiro dirigindo a pasta da economia, que é o Paulo Guedes. O Estado de São Paulo, o governador João Dória, que fez a dobrada com o Bolsonaro, que hoje reclama do gabinete do ódio, ele também praticou o gabinete do ódio aqui em São Paulo, tem um espírito privatista, o Estado de São Paulo, entre empresas estatais. Empresas estatais. Ficou claro naquela reunião, né, Barba, que a Globo mostrou. Sim. Ficou bem claro, ele disse. A reunião do dia 22 de abril, do Ministério. Agora, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, com um cara que mamou na teta do poder público o tempo todo, que a empresa dele é privada, mas trabalhou para o setor, né, para os serviços públicos, que é o João Dória. A empresa dele, a Lide, o tempo todo ficou rico ganhando dinheiro em cima do setor público, do funcionalismo público, em cima do Estado, em cima das prefeituras, em cima do governo federal. E tem o mesmo espírito privatista. São Paulo são quase 200 equipamentos públicos entre empresas estatais, que eram 16, né, de empresas estatais, das quais 8 têm a dotação orçamentária própria, as outras não. A dotação orçamentária era dependente do governo estadual, mais as autarquias, mais as fazendas e parques, fazendas experimentais, parques e reservas, e tudo isso, o anúncio do João Dória é de privatizar tudo isso. Inclusive, começou fazendo o desmonte da Dersa, que nós estamos tentando implementar a CPI da Dersa em função agora do escândalo do José Serra e do Paulo Preto, que já está preso, né? Há 2 semanas atrás, vocês viram lá a busca e apreensão na casa do Serra, o Brasil inteiro assistiu isso. Então, mas já desmontou a Dersa, fundiu a Prodesp, que é processamento de dados de São Paulo, mais a Imesp, que era a imprensa oficial de São Paulo, juntou as duas. E acabou com a Dersa e acabou com a Codasp, a Implaza, que fazia toda a questão de cartografia, os mapas da região metropolitana, e a CPOS, que é uma companhia de Paulista. Da região também, aí da região. Né? Então, nós somos vítimas, né, desse governo, que essa sanha privatista, e isso ataca diretamente os serviços públicos, né? Como é que você vê essa coisa em Cubatão? Cubatão tem uma coisa grave que eu levantei ainda já no final do governo da nossa querida Márcia Rosa. Aí, ela, por exemplo, o que a Uzi Minas faz com o Estado de São Paulo e com a cidade de Cubatão, porque ela produz, ela tem uma empresa importante aí, naquele momento que ele demitiu uma quantidade de trabalhadores, acabou demitindo, produzindo e gerando emprego aí, mas gerando toda a receita para a sua sede lá em Minas Gerais, né? Mantém esse mesmo modelo ainda de produção, a Uzi Minas continua fazendo isso. Sei que na época a cidade de Cubatão arrecadava mais de 800 milhões de reais, havia uma queda para um pouco mais de 500 milhões de reais. Teve uma perda de quase mais de 300 milhões de reais na receita. Verdade. Você que pretende, no futuro, né, ser a nossa próxima, daqui ainda esse ano, assumir em 1º de janeiro como a prefeita de Cubatão, uma mulher que tem equilíbrio, que tem condições, que fez parte de um governo importante, né? Como é que você pretende, talvez, tratar esse tema, né? Não só o tema da não privatização, mas também o tema né, de ver as empresas que produzem na região, garantir que a receita fiscal tem que ser gerada na cidade. Não tem problema que tenha Uzi Minas numa outra cidade, no estado de São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil. Mas aqui está em Cubatão, o que for produzido, receita fiscal que gerar, tem que ser gerada para a cidade de Cubatão, não fazer evasão de divisas para o estado de Minas Gerais, né? Claro, claro. Então, olha, primeiro assim, não vai ser fácil, né? Você desenhou bem, né? A gente está com... no meu caso, aqui em Cubatão, eu estou governo federal, governo estadual e prefeitura alinhados, né? O nosso prefeito aqui é do PSDB, é tucano, tem a mesma cartilha do Dória, essa sanha privatista, né? Ele precariza todos os serviços públicos, saúde, assistência social, está tudo terceirizado aqui.
A primeira coisa que ele fez quando entrou na prefeitura foi cortar os direitos dos servidores públicos, né? Fez uma reforma administrativa, cortou todos os benefícios que os servidores tinham e incentivou, entre parênteses, assim, né, a privatização desses serviços ao conceder, né, sempre para empresas terceirizadas, né? Coisas que antes eram feitas pelos profissionais concursados. E por que ele faz isso? Porque o terceirizado, ele não passa por concurso público. Então, ele acaba, né, indiretamente, permitindo que as pessoas da base política dele indiquem profissionais para essas empresas, né? E ele vai formando tudo um cabide de emprego, coisa que na prefeitura é mais difícil fazer, né? Porque você tem o concurso público, tem transparência, né, na administração dos recursos. Então, isso a gente vai pegar uma prefeitura muito destruída, infelizmente, né? Vamos ter que reerguer porque existe esse alinhamento de posturas. Eu queria até chamar sua atenção, como deputado, se você puder nos ajudar, porque o Dória está privatizando até os parques, né? Os parques estaduais. Agora, no meio da pandemia, né, fizeram audiência pública do CONAMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, né, para permitir a concessão também desses parques. E a gente não sabe para quê, para quem, pouca transparência, pouca discussão, pouco debate com a sociedade. O caso da Usiminas aqui em Cubatão é muito grave, como você lembrou. É um desmonte que vem acontecendo desde 2015, né? Foram 7 mil operários, né, que foram mandados embora naquela época, né? E aí ela vem desmontando, ela vem fechando fornos, né? Ela quer ficar só com o porto, né? Ela quer virar Cubatão, se transformar no entreposto, né? E só usar o porto. Eu acho que a prefeitura, ela não é responsável, né, pela Usiminas, né? Não posso atribuir toda a responsabilidade. Ela é uma empresa nacional. A privatização da Cosipa aconteceu no governo Fernando Henrique, né, antes do governo Lula. Mas eu acho que o prefeito ele poderia ter uma postura mediadora, sabe? Ajudar, apoiar os trabalhadores, mediar essa relação com a empresa, apoiar o sindicato dos metalúrgicos, que está fazendo uma luta aí de Davi com Golias, né? Para tentar manter esses empregos, porque o impacto na cidade é enorme, porque não são só esses quase 1.000 funcionários que vão ser mandados embora, tem todas as terceirizadas, né, que vão também, são centenas de trabalhadores que estão vinculados às empresas terceirizadas que vão perder seus empregos. Então, a Cubatão já vem sofrendo o impacto desse desmonte e vai sofrer ainda mais com essas demissões, quase 1.000 demissões que foram anunciadas agora pela Usiminas. Isso somando com a situação da Petrobras também, que é muito desconfortável. A gente vê a Petrobras também transferindo o seu efetivo para o Rio de Janeiro, né, deixando São Paulo. Aí todas as empresas terceirizadas também, né, que trabalham com a Petrobras, fechando, trabalhadores perdendo seus empregos. Então, o contexto que nós estamos olhando assim, no nosso horizonte é muito grave. Nós já temos mais de 10 mil desempregados em Cubatão. Isso em números oficiais, né? As pessoas já falam, né? A Comissão de Desempregados já fala em 13 mil, que eu acho que é bem factível, talvez um número até maior, porque não é contabilizado todos os profissionais autônomos, né, trabalhadores informais, que nunca foram registrados, e aí eles estão também com as suas atividades econômicas suspensas, né? Então, tudo isso vai criando assim, um clima assim, de depressão econômica, não é nem crise, é uma depressão econômica, e eu acho que um prefeito ele tem que ter uma postura assim, de liderança, tem que negociar com as empresas, tem que negociar com os trabalhadores, tem que criar outras formas de geração de emprego e renda. Eu sei que você tem uma atuação, Bárbara, forte na economia solidária, né? E aí eu acho que esse é um caminho, sabe?
eu acho que Cubatão não pode mais ficar olhando para o polo petroquímico, porque o processo de desindustrialização é do Brasil e ele é crescente. A prefeitura não tem como lutar contra isso. Ela tem que buscar alternativas, né? Eu acho que ela tem que agir. Eu me lembro, quando eu era criança, uma coisa que a Thelma fez, por exemplo, a Thelma foi prefeita de Santos no momento em que tentaram privatizar o porto. E aí fizeram uma demissão em massa também dos trabalhadores, né, do porto. E ela falou, a prefeita é responsável por isso? Não. Mas o que ela fez? Ela liderou uma greve geral na cidade para apoiar esses trabalhadores. Então, isso é o tipo de atitude, entendeu? Que um prefeito tem que ter quando vê, né, os seus cidadãos em risco, perdendo seus empregos. Ele tem que sair para a rua, negociar, articular, criar uma rede de apoio a esses trabalhadores e aos sindicatos. E a gente não vê o nosso prefeito fazendo nada. Vê ele assim, ao contrário, sabe? Submisso, né, à postura da Usiminas, submisso à postura da Petrobras, sem uma voz ativa, né? E aí... Deixa eu emendar um assunto aí que eu acho que é importante. Por exemplo, o prefeito de hoje, aí de Cubatão, por exemplo, não lidera um debate da articulação da Baixada Santista. Veja bem, não sei qual é o nosso alcance na Baixada, situação em Cubatão, até onde nós vamos, mas, por exemplo, 30% da riqueza do Brasil passa pela Baixada Santista. Além do polo de turístico muito forte, Cubatão é uma cidade com característica mais industrial, por causa do polo petroquímico, o polo metalúrgico que tem. Talvez acho que seja a cidade com mais indústria aí da Baixada, seja Cubatão, uma cidade que tem 64% do povo de origem nordestina, né? Tanto é que tem uma festa tradicional em Cubatão, festa dos nordestinos, né? Nem isso tem mais, Bárbara. Tinha então, festival, era um festival... Tem que pensar, por exemplo, como esse polo da Baixada Santista cria as condições de discutir as 9 cidades com o governo do Estado. Não adianta Cubatão vir discutir sozinho, porque o Estado é um monstro, é grande. São Paulo é o Estado mais rico, economia mais pujante do país, vai discutir com o João Dória, só o prefeito, não vai acontecer nada. Se vem o polo... Né? Como você vê esse debate? Eu fiz uma proposta aqui para todos os pré-candidatos do PT nas 9 cidades da região. Na verdade, 8, porque a gente não tem... Em Guarujá, a gente ainda não tem pré-candidato, né? Do PT. Mas nas outras cidades todas nós temos. E eu fiz uma proposta para eles, para que todos nós incluíssemos nos nossos programas de governo um capítulo sobre o desenvolvimento regional. Porque eu tenho consciência de que a maior parte dos problemas das nossas cidades não se resolve sozinho. São soluções comuns que têm que ser buscadas regionalmente. Né? A gente falava da água, né? Saneamento básico, tratamento de resíduos sólidos, a própria mobilidade urbana. Dentro de uma região metropolitana, isso está tudo interligado. Né? A própria política habitacional, né? Ela tem que ser pensada de forma conjunta. Então, acho que faz falta aqui na Baixada Santista um consórcio intermunicipal, como vocês têm aí no ABC, o consórcio do Grande ABC, que eu já estudei muito. Não sei se você sabe, mas eu sou uma das autoras da Lei de Consórcios Públicos no país. Trabalhei muito nesse projeto, né? E eu tenho, assim, uma dó. Eu que lutei tanto no Brasil todo para a construção de consórcios públicos, não tem um consórcio na minha própria região. Eu acho que isso é falta mesmo de articulação. Porque, como você disse, um prefeito sozinho, às vezes ele não tem condições de se empoderar para negociar com o governador. Mas os 9 juntos... Né, buscando seus interesses comuns e até superando eventuais divergências, né, político-partidárias, com certeza tem outro peso político. Né? Eu olho muito para o consórcio do ABC, pelo que ele foi, principalmente, né, não pelo que ele é hoje, mas pelo que ele foi na época do prefeito Celso Daniel, né, que ajudou a construir esse consórcio. Recentemente com o Luiz Marinho. O Marinho e todos os outros, né? Diadema também, né? Tudo.
E eu acho que eu gostaria de ter a oportunidade de fazer a mesma coisa aqui na região, de construir um consórcio e de integrar, né, principalmente as funções públicas de interesse comum, que seriam próprias, né, de uma região metropolitana, mas que a agência que a gente tem aqui é um gabinete, é um departamento do governo do estado, né? Ela só serve aos interesses do governo do estado, não serve aos interesses dos municípios da região. Isso é importante, Paula. Veja bem, por que eu estou abordando esses temas? O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele quer discutir a retomada da economia como se o Brasil fosse resolver o problema da economia do mundo. O Brasil é hoje a 10ª economia do mundo, é um lugar importante que ocupa, mas já ocupou o 6º lugar durante o governo do presidente Lula e da própria presidenta Dilma. Né? E o mundo, em função do coronavírus, o debate agora é de salvar vidas, né? E para depois ver como salvar a economia. Tem jeito, você tem que primeiro combater a doença, descobrir vacina e depois discutir como reorganiza a economia para não voltar a economia no efeito de manada e haver novamente um processo de recontaminação e um novo isolamento de mais de 120 dias. Nós já ultrapassamos 120 dias, fez dia 11 de julho, fez 120 dias do decreto da pandemia, né, mundial. Então, já parece... De repente, você perde todo esse trabalho acumulado até agora se não souber fazer voltar a coisa de maneira planejada, de maneira organizada. Uma das coisas que aí o mercado quer discutir a retomada da economia sem discutir a geração de emprego, geração de trabalho e renda. Não existe país nenhum no mundo. Você é formado em Direito, eu não sou economista, eu estudei economia, então, eu não sou economista, não vou nem cair nessa besteira de falar isso. Eu estudei economia, eu estudei na Unicamp um pedaço, estudei depois na Metodista, aqui em São Bernardo, não me formei, então, por isso que eu não sou economista. Né? E se tivesse formado e não praticasse, também não é. Né? Sabe quem formou comigo? O Paulo Teixeira. Paulo Teixeira, isso. Paulo Teixeira se formou comigo. O irmão do Luiz Fernando, né? Nosso deputado Luiz Fernando Teixeira. Aliás, mandar um abraço para o Luiz Fernando, aqui, o nosso deputado, aqui de São Bernardo, junto comigo, irmão do Paulo Teixeira. Então, uma das coisas que mais aflige o povo é a questão do desemprego, e eu tenho batido muito nessa tecla que não existe processo de recuperação da economia sem crescimento do emprego. Os dois têm que crescer. Verdade que não vai crescer na mesma proporção que foi de 2003 a 2010, durante o governo Lula, é verdade. Mas precisa começar a retomar de alguma maneira. E precisa haver política de geração de emprego. E nós temos uma demanda no Brasil muito grande, principalmente uma nós já citamos aqui, que é na área do saneamento básico. Na área do saneamento básico, nós temos um poder de criar uma infraestrutura muito grande, muito forte, para poder gerar emprego, e em outras áreas de infraestrutura do país também, né? Como é que é esse debate do desemprego que você está prevendo aí na Baixada, principalmente na cidade de Cubatão? Se a Renata Ravanelli, se a Paula Ravanelli for eleita prefeita, existe disposição de chamar o setor privado, chamar o poder econômico da região, setor de serviços, as indústrias, né, o movimento sindical, falar assim, vamos aqui discutir como gerar emprego e renda nessa região, que é o que salva a economia, não adianta, é qualquer lugar. Pode, se a economia só crescer sozinha, ela não vai resolver o problema do emprego. Precisa ter iniciativas do poder público para ajudar a induzir, incentivar a criação desse emprego. E eu falo muito do emprego, Paula, porque o emprego fez parte da minha vida, né? Sim, você é um sindicalista, né? Então, fica à vontade, pode ir. Tá. Então, olha, eu concordo com o que você está falando. A gente tem que fazer um grande processo de pactuação no território com todos os setores, comércio, indústria e a própria população. A gente está tão atrasado, Bárbara, aqui em Cubatão, que a gente não tem nem plano diretor da cidade, sabe? Então, o nosso plano diretor é de 98, é de antes do Estatuto da Cidade. Então, assim, tem que ter um plano diretor,
aí tem que criar instrumentos de regulação urbanística, né? Para tentar criar impostos que sejam progressivos, sejam justos socialmente e que possam financiar programas de transferência de renda, apoio às cooperativas, apoio à economia solidária, porque também eu acho que esse mundo pós-pandemia, a gente vai ter que abrir um pouco, né, a cabeça. Nem todo mundo vai caber nos empregos formais, né? Então, a gente vai ter que começar a pensar em alternativas mesmo, que sejam geradoras, né, de renda para a população. E eu acho que isso não se faz de uma forma, assim, de forma milagrosa, né? Não vou baixar um decreto aqui e criar emprego. Isso seria uma hipocrisia, né? Uma promessa infalível. Então, é um processo. O processo é requalificação das pessoas para um mercado mais moderno. Então, eu investiria em uma infraestrutura tecnológica, né? Vamos mudar, em vez de ser um polo petroquímico, vamos ser uma cidade inteligente, uma cidade agradável para as empresas de tecnologia, que são geradoras de emprego, né? Porque tem muita mão de obra para tecnologia. Só que, para isso, a prefeitura precisa investir em infraestrutura. Eu preciso ter fibra ótica, né? Eu preciso... eu vejo por agora a necessidade de oferecer internet grátis para a população. A gente está nesse mundo agora da pandemia, em que nós fomos obrigados a fazer isolamento, muita gente que não tem acesso à internet está isolada, não tem nem acesso à educação. Então, assim, você tem que levar essa infraestrutura de internet, permitir que os nossos jovens tenham perspectiva de trabalho. Então, assim, para as mulheres... E aí não é artesanato, eu quero ver as mulheres, assim, fazendo curso de tecnologia, curso de ciência, né? Ciência de ponta, sabe? Também, porque eu sou bem feminista, viu, Bárbara? Eu acredito que... muito bem, muito bom, parabéns. As mulheres, eu sou meio cansada desse curso. Vamos fazer cursinho de cabeleireiro, de artesanato para as mulheres. Não, eu quero ver as mulheres... a gente montar cooperativas de transporte, né? Tentar fazer uma concorrência a esses aplicativos que exploram tanto a mão de obra, né, das pessoas. Então, acho que tudo isso pode ser feito. E não precisa de muito recurso, precisa de vontade política, visão, né? E você articulando. Viu, Paula? São duas coisas. Você não precisa criar empregos só formais, mas você pode criar seguridade social. Você participou de um governo que fez isso. O presidente Lula, quando lançou o MEI é o microempreendedor individual. Ele criou uma condição onde a pessoa paga por mês lá de R$ 42 a R$ 52 de imposto e oficializa seu negócio, ele vira uma pessoa jurídica, ele individualmente vira uma pessoa jurídica, mas ele arrecada para a Seguridade Social, para que, se ele tiver um problema de doença, tiver que ficar afastado lá do seu carrinho de pipoca, ele tem a licença médica. Então, existem maneiras de você criar outros tipos de formalidade que não é só a carteira assinada. Nós precisamos, são quase 64 milhões de brasileiros que estão dependendo da renda dos R$ 600 e que hoje vivem na informalidade. Olha o absurdo que nós estamos discutindo. Eu estou com um dado aqui lá, queda no emprego, né? 2,4 milhões de trabalhadores sem carteira assinada. Quer dizer, na informalidade, 2,4 milhões de trabalhadores perderam seus empregos. Veja bem, quanto a gente tinha que discutir combater a informalidade. Por quê? Combater a informalidade significa se ter um país mais organizado, com seguridade social, todo mundo pagando impostos, não imposto só sobre o consumo, mas imposto que eu gero produção, gero alguma coisa, eu gero algum tipo de produção, eu estou arrecadando sobre ele, o país arrecada, a cidade arrecada, o Estado arrecada. Claro. Todo mundo arrecada. E essa foi uma experiência fantástica do presidente Lula. Falar, vou criar as condições da Dona Maria, que vem no carrinho de pipoca, poder se aposentar no futuro. Eu trabalhei também na Lei Geral da Pequena Empresa. Você fez parte dessa experiência, né? Você fez parte de um governo que foi exitoso, que gerou os 8 anos do governo Lula, gerou mais de 15 milhões de emprego, e os quase 6 anos de Dilma gerou mais de 5 milhões de emprego.
Foram 22 milhões de empregos gerados com carteira assinada. Independente desse emprego, se ele pagava um salário mínimo, mas é um salário mínimo com carteira assinada. E numa boa parte do Brasil, um salário mínimo é a renda do município, né? A renda média do município é um salário mínimo, que é diferente de Cubatão, que a renda média é um pouquinho maior em função do polo industrial, que já foi Cubatão, né, que esperamos que continue sendo. Mas a indústria no Brasil hoje, por exemplo, ela não vai ser o tamanho que já foi. Nós precisávamos voltar a indústria a ser o tamanho que ela foi na década de 60, de 70 e até mesmo 80. A indústria brasileira, as 3 indústrias. Em qualquer lugar do mundo você vai, você tem 3 tipos de indústria. A indústria da construção civil, todo mundo sabe o que é, fazer pontes e prédios e viadutos e estradas, né? É a indústria do agronegócio, né, que está ligada aí à produção de grãos, mais frigoríficos e tudo junto, e a indústria da transformação, que vai desde o produto limpeza que entra na nossa casa até a fabricação do avião, ou as mais altas complexidades de tecnologia hoje. Então, essas 3 indústrias no Brasil já foi 37% do PIB brasileiro, né? Hoje, somadas as 3 indústrias, deve estar girando em torno de 13,5% a 14% do PIB brasileiro. É muito pouco para um país de 210 milhões de brasileiros. Precisava ser um pouco maior. O ideal seria que fosse, no mínimo, algo em torno de 25, né? Então, também uma tarefa do poder local, e o poder local quem é? É a Câmara de Vereadores e os prefeitos, mas o governo do Estado, de olhar a melhor vocação econômica de cada região e usar da economia ativa, né, para ir transformando, né, para ir criando essas fontes de trabalho e renda, gerando emprego. Aqui em Cubatão, a gente tem um potencial turístico enorme que nunca foi explorado pela cidade. Nós temos cachoeiras, o mangue, turismo náutico, turismo de base comunitária, né? Temos as cotas, a Vila dos Pescadores. Tudo isso podia ser empreendimentos, né, que podem articulados com, como você falou, um sistema de proteção, que a gente também não quer precarizar as relações de trabalho. É que a gente tem que criar postos de trabalho que tenham segurança, né, pelo menos assim, vínculo com o regime geral de previdência, para que possam ser assistidos também, né, no caso de uma doença, no caso do falecimento, né? Apesar da reforma da Previdência, né, que prejudicou muito os trabalhadores, a gente ainda tem que tentar recuperar esses direitos para os nossos trabalhadores. Então, eu acho que o papel do poder público tem que ser criar a infraestrutura, o incentivo, para que a população possa se reerguer e se reinventar. A gente sabe que não vai ser fácil, né? Mas por isso mesmo é que a gente precisa de uma pessoa na prefeitura que seja qualificada, que entenda de direito administrativo, que entenda de gestão pública, que conheça os instrumentos, porque não vai dar tempo de, aprender. Alguém tem que chegar lá sabendo o que vai fazer, porque é no momento de crise que você precisa de um bom gestor, né? Então, eu acredito que é o nosso momento, de chegar na prefeitura, e fazer essa grande repactuação, essa grande reforma, tanto urbana da cidade, porque a cidade está totalmente atrasada, não tem instrumentos, né? Então, regularização fundiária, né? Porque tudo, uma coisa leva a outra, né? Se a pessoa não está numa área irregular, ela não tem uma série de outros benefícios que decorrem dessa regularização. Então, a gente precisa trabalhar nas bases, eu acho. Infelizmente, a Cubatão ela tem que pensar no básico, porque o nosso prefeito não tem feito nem o básico, o mínimo. A demanda de regularização fundiária aí é grande, Muito Paula? grande, muito grande. Olha, 62% do território de Cubatão é área de preservação ambiental. Então, aí isso já torna mais complexo, né? O processo, que você tem que respeitar as legislações de proteção ao meio ambiente, né? E a gente tem grandes comunidades aqui, como a Vila Esperança, a Vila dos Pescadores, que são áreas da União, né? Que não foi
não foram até agora regularizadas. Né? Tem promessas aí de regularização, né? O prefeito tem feito até assim muita propaganda, né, do pouco que ele vem fazendo, mas é insuficiente perto da demanda que nós temos aqui na cidade. A regularização fundiária é um momento importante da vida do cidadão, que é quando ele recebe através da prefeitura ali, respeitando toda a questão ambiental, questão dos mangues, a questão dos ribeirinhos, respeitando tudo aquilo que é de preservação ambiental, das matas ciliares, tudo isso, né? A hora que o cidadão percebe o título de propriedade, né? Onde ele já mora há 20 anos, 15 anos, 30 anos, e não recebeu, não tem o logradouro ainda, não tem o endereço firmado, às vezes a caixa de correio é coletivo, onde recebe a conta de luz, às vezes é coletivo. Então, quando você tem um processo de reforma urbana, de urbanização, e da regularização fundiária, o cidadão fala, bom, eu agora estou assentado numa coisa que é minha propriedade. Porque a hora que eu quiser eu posso vender, me mandar daqui, ou se eu morrer, deixar para minha família, né, não gerar nenhuma disputa jurídica. Então, é uma das coisas que tem que fazer parte, né, do programa de governo de qualquer candidato a prefeito, de fazer parte do plano diretor. diretor. De habitação, regularização fundiária e planejamento urbano. São um tripé. É o tripé. Agora, também pensar na mobilidade, porque a nossa cidade é muito fragmentada. Então, um dos projetos que eu tenho, Bárbara, é tarifa zero. Eu acho que dá, sabe? Não dá para a gente transformar tudo, né? De uma hora para outra em tarifa gratuita. Mas, gradativamente, igual o Maricá fez, porque o Washington Quaquá, né, o nosso companheiro, que foi prefeito lá em Maricá, hoje ele está com... A Maricá tem 100% de tarifa gratuita. Zero. Mas ele começou com 6 linhas de ônibus. E aí foi aumentando. E é isso que eu pretendo fazer. Eu vou começar com algumas linhas, eu vou reservar um recurso, sabe, na prefeitura, no orçamento do município. E você sabe, por mais problemas que a prefeitura de Cubatão tenha, relativamente a outras cidades, ela ainda é uma prefeitura rica, tem uma renda per capita altíssima. Então, assim, você tem condições de fazer um planejamento de médio e longo prazo, garantir tarifa zero para a população, para integrar os diversos bairros, né, que estão isolados, e garantir provimento de habitação, regularização fundiária e planejamento urbano também para criar instrumentos de arrecadação, mas que sejam mais justos, né, socialmente mais justos. Eu vou cobrar de quem tem mais, para dar para quem tem menos. É isso que tem que ser feito. Bacana, Paula. Bom, nós estamos caminhando para os final. Eu reservei uma pergunta. É rapidinho, né? Passa rápido, né? O bate-papo está descontraído, mas eu reservei uma pergunta que essa eu guardei para o final, porque você fez parte de um governo vitorioso, que foi a ascensão da classe trabalhadora ao poder, que foi a eleição do presidente Lula em 2002, né? Governou o Brasil de 2003, de 1º de janeiro de 2003, a dia 31 de dezembro de 2010, depois assumiu a presidente Dilma, onde você também ficou ainda um pedaço no governo dela, né? Até o final do governo dela você ficou. Como é que é essa experiência, Paula, de deixar uma cidade, a Baixada Santista, do tamanho de Cubatão, a Baixada Santista, um lugar onde nós gostamos, nós aqui do ABC, do estado de São Paulo, gostamos de ir no final de semana pegar uma praia, mas para ir assumir uma tarefa de grande responsabilidade, né, no governo do presidente Lula. Então, você tem o tempo que você quiser para falar disso, porque eu acho que eu tinha que encerrar aqui esse bate-papo com essa pergunta, né? Porque às vezes legal, a pessoa não sabe do tamanho da tarefa que você ocupou, que você exerceu lá, e com um presidente que exigia bastante, né? Que era a classe trabalhadora estar empregada e ter direito a 3 refeições por dia. Não foi a primeira vez que eu saí de Cubatão, né? Então, eu saí de Cubatão para estudar, quando eu passei, né, na Universidade de São Paulo, fui para São Paulo estudar. Depois voltei, quando passei no concurso, aqui em Cubatão, e logo depois fui convidada pelo presidente Lula para ir com ele para Brasília.
E eu não podia deixar de aceitar, por mais amor que eu tenho à minha cidade de Cubatão, profissionalmente, foi uma experiência riquíssima, né? Porque eu aprendi muito. Eu tive, a partir da presidência da República, uma visão nacional das políticas públicas. Então, eu conheci todas as capitais do Brasil, as políticas públicas que eram executadas nesses locais, né? Ajudei a construir alguns marcos legais, porque eu era assessora jurídica, né, dele. E eu me envolvi tanto com esse tema do federalismo que acabei, né, no segundo governo do presidente Lula, indo para uma função mais específica, que era assessoria de assuntos federativos. Então, porque eu trazia essa bagagem da administração pública municipal, eu já tinha sido secretária de assuntos jurídicos aqui mesmo em Cubatão, antes de trabalhar na presidência da República. Então, eu aprendi muito lá, assim, sei, né, hoje, por isso que eu nunca tinha pensado em ser política, sabe? Eu sempre achei que meu perfil era um perfil mais técnico, que eu era assessora técnica e tal. Mas quando eu voltei, eu vi a situação que a Cubatão está, e assim, a experiência que eu tive nesses últimos 4 anos com esse governo, né, do PSDB, que prejudicou tanto a cidade, nós, servidores públicos. Eu falei, eu tenho que, vou tentar, né, vou tentar mostrar tudo que eu aprendi. Eu acho que a gente tem que usar, né? A gente não pode guardar para essa experiência. Eu vou tentar usar para melhorar a vida da minha cidade. E acho que está dando certo, sabe? Independente, Bárbara, do resultado das eleições, o mais importante, eu acho que é o processo que eu venho fazendo. Eu venho construindo um programa de governo de forma participativa. Apesar da pandemia, eu já realizei 4 encontros virtuais, todos os sábados. A gente tem um encontro com... ele é aberto, né? Chama qualquer pessoa pode participar. E a gente discute os programas que vão ser, né, que o Cubatão precisa. Já falei sobre saúde, educação, políticas sociais, gestão democrática, participação cidadã. Nesse próximo sábado, a gente vai falar sobre direito à cidade, que são as políticas de desenvolvimento urbano, que nós citamos. E o último encontro, que vai finalizar neste mês, vai ser a transição ecológica para a sociedade do século XXI. Que é justamente um eixo estruturante do programa, que é orientado pelo Partido dos Trabalhadores, para que todos os candidatos do PT adotem esse modelo da transição ecológica, que é buscar um bem viver, né? Você buscar alternativas de bem viver na cidade que sejam compatíveis com uma relação harmônica com o meio ambiente e com a solidariedade entre as pessoas. Por isso, o investimento forte aí na economia solidária e outras iniciativas, como a economia criativa, né? Para serem alternativas de um desenvolvimento realmente sustentável. Então, eu estou apostando nisso. Independente do resultado, eu acho que eu já saio vitoriosa, porque ao final dessa eleição, nós vamos ter uma proposta para a cidade de Cubatão. E mesmo que eu não venha, né, a ser eleita, essa proposta vai poder ser... Eu vou ser porta-voz dessa proposta, né? E ela vai poder ser debatida e nós vamos continuar exigindo que ela seja implementada nos diversos setores da cidade, né? Nas diversas políticas que a gente tem que desenvolver na nossa cidade. Então, eu acho que está sendo uma experiência muito boa e eu fui muito feliz em Brasília, né? Mas estou mais feliz agora, depois de ter voltado para a minha cidade e poder trazer tudo que eu aprendi nesses 13 anos de governo federal para pôr em prática aqui no município de Cubatão. Bom, Paula, foi bom esse bate-papo. Reservar 2 minutos para você fazer suas considerações finais. Já fiz. E eu espero que no debate da economia solidária, quando for, eu gostaria de participar, porque é um tema que eu gosto muito, adoro, que é para discutir o cooperativismo, o associativismo, a economia solidária, onde os trabalhadores são donos do negócio. É um processo autogestionário, então é muito interessante. Então, dizer, Paula, que foi uma honra estar aqui ao seu lado, né? Eu pertenço ao Partido dos Trabalhadores, fico feliz
do Partido dos Trabalhadores ter uma mulher liderando o debate em Cubatão, não só em Cubatão, mas em vários lugares do estado de São Paulo e do Brasil, né, como tem a Fátima Bernardes governando lá em Rio Grande do Norte, né, nossa companheira Beth Sirac aqui no ABC, a Paula Ravanelli em Cubatão, a Beth Saão lá em Catanduva, a Rosângela lá em Budas Artes, as mulheres do PT fazendo um debate de como organizar a cidade e da responsabilidade e do papel importante que elas têm como protagonista e não como representantes. Vocês são protagonistas da política e da participação, do envolvimento das mulheres na política, apesar da jornada dupla e às vezes tripla. Então, quero agradecer, dizer que é uma honra andar ao seu lado, agradecer quem nos acompanhou aqui pelas nossas páginas, você está compartilhando a nossa página, né? O Pete que está me auxiliando, eu não sei aqui depois, quando terminar, nós vamos ficar aqui uns 5 minutos aqui nos bastidores para saber como foi, mas agradecer a você e a toda o povo aí de Cubatão, porque eu tenho um grande carinho, né, e que eu tenho dado olhado sempre que o pessoal do PT me pede, ok? Então, boa noite a todo mundo e muito obrigado, Paula Ravanelli. Obrigada, Bárbara. Foi ótimo, também adorei esse papo e espero mesmo poder contar com você nessa jornada aí, que até as eleições, porque não vai ser fácil, mas ninguém disse que ia ser fácil, que a vida espera da gente é coragem, né? Então, se fosse fácil, a gente não ia. Exatamente. Então, só vamos para as coisas difíceis. Estou muito animada e tenho assim, o respaldo do Partido dos Trabalhadores aqui em Cubatão, no Estado, né, o respaldo dos nossos deputados estaduais que têm nos apoiado e também do partido em nível nacional. E eu acho que a gente vê tantas mulheres aí representando o Partido dos Trabalhadores. Aqui na Baixada nós temos a Nália em São Vicente, a Lucélia em Bertioga, a Janaína em Peruíbe. Temos várias mulheres aqui na região também que estão liderando esse debate para as eleições de 2020. E outras, isso é fruto de um investimento, né, que o PT fez nas outras, mulheres. Né? Como a Nani, que é a secretária nacional de mulheres, que é uma tarefa diferente, a Débora aqui em São Paulo, né, secretária estadual das mulheres. Então, as mulheres do PT têm muita tarefa. E viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Isso mesmo, Obrigado. viva o partido.